Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. Vamos dar sequência ao nosso projeto de extensão aqui, Agentes de Fidelização. E hoje a gente vai falar de metas e objetivos. A gente vai falar como a gente elaborar uma meta bem feita e poder atingir os nossos objetivos. Que muitas das vezes a gente fala que quer conquistar algo, mas não tem planejamento ou planeja de maneira errada e não atinge. Então hoje a gente vai falar um pouco disso aqui nessa aula. Deixa eu já me posicionar aqui. Então, a gente vai entender como definir metas claras e mensuráveis para garantir o sucesso do cliente. Descubra como utilizar KPIs para acompanhar os resultados e tomar ações corretivas e preventivas, garantindo a satisfação e fidelidade do cliente. Todos esses recursos que foi falado aqui, que eu acabei de citar, a gente vai utilizar dentro da empresa, dentro da onde a gente trabalha. Mas é claro, a gente utilizando isso vai refletir diretamente no sucesso do cliente, que os resultados vão ser externos. Então, tá tudo interligado. Ok? Vamos para o próximo aqui. A gente vai começar falando aqui da definição das metas SMART. SMART tem uma relação, uma ligação com a palavra inteligente na língua inglesa. Então, seria como a gente falar metas inteligentes. E por que seriam metas inteligentes? Por conta desses itens que a gente vai falar agora. Porque elas são específicas, as metas devem ser claras e específicas, sem ambiguidade. Então, muito cuidado quando a gente coloca algo que pode gerar duplo sentido. E principalmente quando a gente está elaborando metas que outras pessoas vão ter acesso. A gente elabora um documento com determinada meta ali que vai ser compartilhada com várias pessoas dentro da empresa. Então toma muito cuidado, tem que ser específico, sem ambiguidade. Dá um exemplo prático aqui, às vezes meio fútil, mas simples, para você entender. Eu, Aurélio, desejo atingir 1 milhão. Tá ok. Eu sei que eu quero ter 1 milhão. Ou falar diferente, eu quero ganhar 1 milhão. Então eu sei que seria 1 milhão de reais. Mas quando vê outra pessoa, pode pensar que é um milho grande. Entendeu? É isso que eu quero dizer. A interpretação das pessoas é grande demais. Então, para não ter erro no que você quer dizer, seja claro, seja específico. Cuidado para não gerar duplo sentido ou ambiguidade, que é a mesma coisa. Outro detalhe, tem que ser mensurável. Então, defina indicadores para acompanhar o progresso e medir o sucesso. Então, alguma coisa que você consegue mensurar. Coloca a meta, seja específico e acompanhe. Você tem que estar sempre acompanhando para você saber em que passo aquilo está. Não adianta nada você colocar, realizar um documento com a meta, colocar aquilo para os colaboradores ou a sua equipe ali e deixar eles executar sem o seu acompanhamento. Não, acompanhe. Se você não for fazer isso sozinho, tem uma ferramenta, defina indicadores ali ou solicita alguém, delega essa atividade para alguém para estar te passando o desempenho desse projeto, tá ok? Outra coisa é ela ser alcançável. As metas devem ser desafiadoras, mas realistas e atingíveis. É a mesma coisa de eu falar, eu, Aurélio, desejo ganhar 1 milhão de reais amanhã. Eu fui específico, eu fui claro, mas não é alcançável atualmente. Sabe? Pode ser, se Deus quiser, daqui a um tempo, aqui eu falo que eu consigo realizar 1 milhão de reais, ganhar 1 milhão de reais de um dia para o outro. Poxa, será fantástico isso. Mas a minha realidade de hoje não me permite isso. Então, não é realista isso. Então, é desafiador, mas não é realista. Então, faça metas desafiadoras, porém reais, que sejam dentro da realidade, tá certo? E por fim também tem que ser relevante. As metas devem estar alinhadas com os objetivos do negócio e com as necessidades do cliente. Então a gente volta para aquilo. O que você vende? Ou que tipo de serviço você presta? Então tem que ser alinhada com isso. Não adianta nada você desenvolver um documento com as metas ali, mas que não seja compatível com o seu negócio. Então não vai ser relevante. Não sendo relevante, vai ficar de segundo plano. E ficando de segundo plano,
sabe lá quando você vai pegar ou sua equipe vai pegar isso para fazer. Então, a definição de SMART seria basicamente isso. Você pegar esses itens e realizar isso como a meta. Realizar sua meta dentro desse combo, certo? Sobre essa definição, tem uma explicação muito legal no site do Sebrae. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder destrinchar um pouco mais sobre as metas SMART. A gente fala agora dos KPIs. Seria para acompanhar os resultados. Para quem não conhece essa sigla, KPI, como o significado é chave indicadoras de resultados, então de performance, sabe? Pode ter essa variação também. E ela é muito ligada com as metas SMART. A gente vai falar daqui a pouquinho. O que ela faz? Ela tem sua taxa de retenção para medir a capacidade de manter os clientes. Ela tem essa sigla NPS também, que é para avaliar a satisfação e a fidelidade dos clientes. O engajamento pós-venda acompanha a interação do cliente após a venda, que a gente está batendo na tecla, o nosso projeto é sobre isso. E o tempo de resposta. Ela também monitora a rapidez na resolução de problemas. Esses KPIs a gente tem que ser utilizado principalmente na nossa equipe, que a gente coloca essas chaves, são chaves indicadoras. A gente coloca essas chaves indicadoras para a nossa equipe avaliar. E a nossa equipe vai atrás dessa taxa de retenção, do engajamento, do tempo de resposta, do NPS. Então, não é uma ferramenta, é um meio. É um meio que você se utiliza para sua empresa, para sua equipe. Isso é muito importante também, principalmente na parte de produção ou operacional da sua empresa, para os seus funcionários se sentir valorizados ali dentro, ali. Você coloca chaves indicadores para eles, eles sabem que eles têm uma certa importância ali dentro. Então, isso é muito fantástico, você elaborar, a gente, né, elaborar para nossa equipe ou para nossa empresa essas chaves ali para integrar todo mundo em alguma atividade específica. E é muito importante, é claro, colocar esses KPIs com as metas SMART. É uma interligada com a outra. Então, tem que, desculpa, tem que prestar bastante atenção no que a gente vai passar para nossa equipe. Porque lembra, tem que ser como uma meta alcançável, mensurável e real. As chaves e indicadores também. Então, tem que prestar bastante atenção nesse quesito. Tá certo? Mais uma vez, o site do Sebrae também tem uma explicação muito boa sobre essas chaves. Vou deixar também o link sobre esse assunto para quem quiser entender melhor, ler lá no site. Agora a gente passa aqui para as ações corretivas e preventivas. Isso é extremamente importante para não ocorrer falhas. Então, com todos esses indicadores que a gente mensurou no slide passado, é aqui que a gente vai identificar os erros e corrigi-los. Então, a gente vai definir alertas. Esse alerta, análise, melhorias ali pode, igual eu falei, ser delegado para a sua equipe, para pessoas. Então, alerta é identificar os desvios dos KPIs e tome medidas. Então, através dos indicadores que você está recebendo da sua equipe, você vai ver ali que medida você tem que tomar. Então, você vai ajustando o caminho a ser tomado através desses alertas. Você vai fazer análise, né, que é investigar as causas dos problemas e identifique as soluções. É claro, conforme os indicadores que você for recebendo, você vai identificar ali os principais problemas. Só identificar não adianta. Você precisa também identificar a solução ou desenvolver a solução para esse problema. E, por fim, a melhoria, que é implementar ações para corrigir os desvios e prevenir futuros problemas. Então, você analisou, identificou, agora você melhora. Você já sabe o problema, então procure solução. Você fazendo esse caminho, você vai trilhando esse caminho, chega no futuro, você previne muita dor de cabeça. Muito problema que você teria, você resolveu aqui. Então, por isso que é extremamente importante estar alinhadinho os KPIs com as metas SMARTs.
Aqui a gente vai falar um pouco sobre o monitoramento dos indicadores. Primeiro, a gente precisa fazer a coleta de dados, que é a integração de dados de diferentes fontes. Então, se você delegou para uma pessoa te passar tal indicador, não custa nada você tirar uma segunda opinião ou uma terceira com a outra pessoa sobre isso. Então, fontes diferentes é extremamente importante para saber se aquele indicador é real. Análise de dados, criação de relatórios e visualizações. Então, colete todos os dados e, sei lá, faça no computador mesmo. Coloque todo o relatório ali detalhado, coloca em gráficos, crie imagens para isso, para ficar mais fácil essa análise, visualmente melhor para você compreender e ler esse resultado. Monitoramento contínuo é a identificação de tendências e insights. Esse monitoramento aí você tem que fazer frequente. Então, vai da estratégia de cada empresa. Pode ser todo mês, você está fazendo um acompanhamento ali com a sua equipe para ver como é que estão os KPIs deles, ou quinzenal, não sei, vai da estratégia sua e da sua meta. Então, esse monitoramento contínuo vai de acordo com a sua meta. Então, se é uma meta a longo prazo, para 5 anos, não sei, às vezes você fazer de 3 em 3 meses, tá ok. Mas às vezes não, eu prefiro para daqui 12 meses. Tem que ser pelo menos mensalmente, às vezes até menos, para você fazer um acompanhamento certo. Lembra, para fazer as possíveis correções, então não pode ter um espaço muito grande. Enfim, a tomada de decisões, né? São ações estratégicas baseadas em dados. No ponto 2 aqui da nossa pirâmide, você analisou os dados. Para quê? Para chegar no final e você tomar a decisão. Então, você analisou os dados, está fazendo monitoramento. Chegou que, opa, tal coisa, se eu continuar assim, daqui 2, 3, 6 meses, vai dar errado. É aqui que você vai tomar a decisão baseada nos dados que você já tem. Certo? A gente vai falar da ferramenta Google Data Studio, que ela é muito legal para você fazer esse acompanhamento, essas metas Smart, que ela consegue te proporciona criar painéis de dados personalizados. Os relatórios que a gente acabou de falar, você consegue fazer relatórios específicos sobre o assunto e tem uma versão ainda gratuita para pequenas empresas, sabe? Se você é uma empresa multinacional ou que seja instalada só no país, aqui no Brasil mesmo, é que seja grande, com milhares de colaboradores, às vezes a versão gratuita não vai te atender. Mas se você é uma pequena e média empresa, Google Data Studio é excelente para você fazer esse acompanhamento, essas metas smarts e jogar os dados KPIs que você tem nela. Por fim, a gente vai concluir aqui a definição das metas SMARTs que a gente falou, monitoramento de KPIs, tomada de decisões corretivas para garantir o sucesso do cliente. Então, utilizar ferramentas como o Google Data Studio para ter insights e tomar decisões estratégicas, levando a resultados positivos e a um relacionamento duradouro. Então, essa foi a conclusão da nossa aula de hoje. Eu espero que tenha sido compreensível para todos que tenham assistido, mas lembrando, ficou dúvidas, ficou alguma coisa que não compreendeu muito bem? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar, vamos bater um papo e vamos esclarecer tudo, tá certo? Então, muito obrigado, gente. Até a próxima aula.